hoje me toca falar sobre o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica. Como disse a nossa irmã Matilde, é o lançamento desse livrinho com esse título, O Verdadeiro Trabalho da Sociedade Teosófica, escrito por Sri Ram, N. Sri Ram. Sri Ram foi o pai de Radha Burnier e ele também foi presidente internacional durante muito tempo. E eu o conheci, só que eu tinha apenas 3 anos de idade e não lembro. Mas tem foto minha junto com ele. Bem, de qualquer jeito, as pessoas que conviveram com ele, pelo menos um tempo, ouvi várias pessoas dizendo que foi a pessoa mais santa que passou pela Sociedade Teosófica. Que ele chegava, o ambiente mudava. E ele tem, assim, um enfoque, assim, não vou dizer que krishnamurtiano, mas um pouco na linha do pensamento krishnamurtiano, e tem vários livros publicados pela editora Teosófica. Esse aqui é um livrinho de bolso, né, que trata especificamente do trabalho da Sociedade Teosófica. É um livro que fala basicamente sobre os objetivos, aqueles objetivos que todos nós conhecemos, né? Formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinções de raça, credo, casta, cor, religião, né? Sem nenhuma distinção. O segundo objetivo, o estudo comparado de religiões, filosofias, ciências, a gente pode acrescentar arte também, um estudo comparado de forma que você possa chegar à religião sabedoria, à verdadeira teosofia, a sabedoria divina que se espelha no conhecimento humano. Então, basicamente, o livrinho vai falar de uma maneira bonita, poética, profunda, sobre os 3 objetivos da Sociedade Teosófica. E também, uma coisa que chama muita atenção é que ele fala do que não é o trabalho da Sociedade Teosófica. Assim, ele também deixa de lado alerta sobre as coisas superficiais que poderiam nos ocupar indevidamente. Então, ele começa o livrinho dizendo que a EST não foi fundada apenas para disseminar valores morais. Ela não é uma escola de ocultismo. Ela não foi fundada para satisfazer a curiosidade de alguns ou para nos divertirmos quando estamos enfadados. Ou seja, já não temos nada o que fazer, vamos para a Sociedade Teosófica, não é? Então, não é para essas coisas. Embora, evidentemente, que os valores morais estão completamente ligados ao trabalho da Sociedade Teosófica. Ocultismo na verdade, não é uma escola de ocultismo, mas existe muito conhecimento acerca do ocultismo. E, se alguém quiser se dedicar ao ocultismo, não há nenhum problema. Mas o foco principal, o objetivo, não é ser uma escola de ocultismo. E aí ele diz, na opinião dele, qual é, para que a Sociedade Teosófica foi fundada. E ele diz, a Sociedade Teosófica foi fundada com o elevado propósito de promover a regeneração espiritual do ser humano. Nada menos. Só para isso. Então, e como que a gente promove a regeneração espiritual do ser humano? Então, ele começa colocando a respeito do primeiro objetivo, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade
sem distinção de raça, credo, sexo, religião, casta, cor, né? Também nos explica que esse objetivo ele não estava na primeira formatação. Quando a Sociedade Teosófica foi fundada, esse objetivo não constava. Mas depois, por influência dos adeptos, por influência daqueles grandes seres que promovem o bem-estar da humanidade e que ensinam, protegem, cuidam, de uma certa forma, da humanidade como um todo, então, esse objetivo da fraternidade universal foi acrescentado e, na prática, ficou sendo o mais importante. Inclusive, para você se filiar à Sociedade Teosófica, você precisa ter simpatia com o objetivo da fraternidade universal. Mais nenhum outro requisito. Mas por que, então, houve essa ênfase desses grandes seres em que o foco principal é a fraternidade universal? Porque é a base necessária para promover esse objetivo de regeneração do ser humano, a radical transformação da humanidade. Podemos pensar que vamos duplicar o número de membros, vamos promover livros, vamos fazer um estudo filosófico, psicanalítico, espiritualista. Será que nós não fomos chamados para algo mais? Então, quando ele fala do segundo objetivo, ele coloca que na verdade, o estudo comparado entre filosofias, religiões e ciências é feito por diversas organizações. E, muitas vezes, feito com um caráter intelectual, que, na prática, não muda muito as nossas vidas. Porque as nossas vidas nós podemos estudar infinitamente e seguir com as mesmas dores, com os mesmos problemas, com as mesmas frivolidades. Também há muitas organizações que promovem a investigação psíquica. Será que é isso que nós temos que nos focar? Então, ele coloca assim, de uma maneira que essa pergunta deve ser respondida por cada um de nós, por cada membro da Sociedade Teosófica. Como dizendo que uma resposta pronta, dada por uma outra pessoa, pode não satisfazer o nosso anseio interior. Porque a verdade do outro não transforma ninguém. Enquanto nós não percebermos certas coisas como uma verdade para nós, ela não vai nos transformar. Também nesse livrinho, ele discorre sobre a palavra teosofia em si. A gente sabe que, literalmente, teosofia é uma palavra que vem do grego, que quer dizer sabedoria divina. Theos, Deus, Sofia, sabedoria. Mas, curiosamente, em nenhum lugar da literatura, especialmente da literatura original, a palavra teosofia foi definida. Só com a tradução literal, sabedoria divina. Mas o que é efetivamente essa sabedoria divina? Aí ele aponta para o fato de que essa sabedoria divina, que nós não conhecemos, que nós não possuímos, deve ser como uma estrela que ilumina
o nosso caminho. Então, também remete para essa atitude de que cada um deve se posicionar, cada um deve buscar, cada um deve se questionar e perceber essa sabedoria da vida. Também, sabedoria não é conhecimento. O conhecimento, ele não nos transforma. Nós podemos conhecer tudo sobre todas as leis da natureza, podemos ser excelentes científicos e a nossa vida ser uma vida medíocre. Por quê? Porque o conhecimento não é a mesma coisa que a sabedoria. Então, o conhecimento comum não tornará um ser humano sábio, mas um vislumbre da verdadeira sabedoria nos dá um sabor diferente de percepção dos fatos. Por quê? Na verdade, essa sabedoria, ela está dentro de nós. E aí ele dá uma definição sobre o que é uma pessoa sábia, que eu achei super bacana. Ele diz assim: se a pessoa age de acordo com os fatos verdadeiros, seja no nível físico, psíquico ou qualquer nível superior ou mais profundo, então ela está agindo sabiamente. Ou seja, o modo com que a pessoa age, pensa, sente, responde à pergunta se ela é sábia ou não. Então, existem muitos elementos que precisam ser coordenados. Então, eu acho esse exemplo da carruagem muito completo. Por quê? Porque se a roda quebrou, acabou, não tem viagem. Se o cavalo adoeceu, também não tem. Se o cocheiro não sabe onde o passageiro quer ir, estamos perdidos. Mas nada serve sozinho, a não ser para conduzir o passageiro na sua viagem espiritual. Então, o que é um homem sábio? É aquele que todo o seu ser vai numa linha de coerência. Então, ele age fisicamente, emocionalmente, mentalmente, tudo de acordo com a sua natureza divina. Claro que isso a gente não consegue amanhã de manhã, mas eu sugeriria que nós nascemos para isso. Nós nascemos para tornar esse veículo um instrumento da nossa verdadeira natureza. Ou seja, para que a nossa viagem espiritual seja conduzida em todos os níveis, em direção ao crescimento, em direção à evolução, à espiritualidade.
dentro dessa linha, Sri nos fala que a ciência ela pode conhecer muitas coisas acerca do invólucro externo, mas não pode fornecer-nos o pão da vida. O que é pão da vida? Ele diz assim: sinto que o trabalho da sociedade teosófica deve consistir principalmente na compreensão da natureza da vida como ela é, em nós mesmos e nos outros, nas plantas ou nos animais e em toda parte, a vida una, da qual falaram os grandes mestres, e também na compreensão da natureza da consciência, que é mesclada com a vida, e é realmente um aspecto da vida. E como que nós vamos chegar a esse conhecimento, a essa sabedoria da vida una e de todos os aspectos do ser? Evidentemente que tem que haver um mergulho interior, um mergulho na nossa verdadeira natureza. E para isso é necessário o silêncio, é necessária a tranquilidade, é necessária a quietude. Ele chega a dizer que a fala ou a comunicação tem o seu lugar, mas para que nós possamos chegar à essência, nós precisamos dessa tranquilidade, dessa quietude e de completa atenção. E continua: se nossas ações, pensamentos e sentimentos e reações estiverem todos em harmonia com a natureza dessa totalidade, então somos sábios. Evidentemente que essas coisas não acontecem amanhã de manhã. Nós não devemos ficar impacientes, porque ainda não somos sábios. Porque a impaciência, ela denota algum tipo de fortalecimento do eu. Porque a gente vai ver que o eu é o grande problema. Vamos tentar situar isso, porque ninguém aqui vai ficar débil mental. Mas a natureza pessoal que distorce, que corrompe, e pode até fazer outras coisinhas mais, né, como nós temos visto, né? Então, ele coloca a questão de você analisar os objetivos da sociedade teosófica, a religião, o segundo objetivo, né? O estudo comparado da religião, ciência e filosofia, como sendo indispensável que nós conheçamos a fundo o que são essas palavras: religião, ciência e filosofia. Diz também que a mente precisa ser científica. Como assim? Nós precisamos ter a capacidade de não nos enganar. Um espírito de realismo, vendo as coisas como elas são. A mente científica, ela é capaz de criar foco sem ficar borboleteando em outras direções. Por quê? Porque esse foco, com tranquilidade, com quietude e com um estado de alerta, nos cria a capacidade de perceber as coisas como elas são, sem enganos. Mas, para isso, é preciso que nós nos tornemos como um espelho polido da verdade. Então, ele diz assim: será possível alcançarmos uma condição
onde nossa natureza interna, o ser interior, torne-se tão purificado, sereno, uniforme, refinado, moldado e infundido de energia, que ele se torne como uma película sensível a refletir a verdade das coisas em qualquer nível? Essa capacidade de percepção, ela tem que ser de momento a momento, porque de momento a momento as coisas mudam. E se nós não estamos atentos, nós estamos com uma imagem que já passou. Então, tornar-se uma película sensível, tendo a capacidade de perceber o cerne das coisas, é crescer em sabedoria. E isso, sem dúvida, necessita um espírito científico. Não um espírito especulativo e de dúvida, mas um sentido de realismo, sem enganos. Aí ele fala um pouco sobre o que é religião. Se por religião nós entendemos que cada um pensa o que quiser, todo mundo é livre para achar o que quiser, sem ter nenhuma clareza, sem ter nenhuma objetividade, então, será isso religião? Porque a religião, para ter validade, ela precisa ser um aspecto da verdade. Mas se por religião nós entendemos a adesão a um conjunto de crenças, a submissão a alguns indivíduos, a códigos, a penalidades, enquanto for assim, as religiões vão estar sempre em conflito umas com as outras, porque os códigos são diferentes. Mas existe uma natureza interna, subjacente, interna, mais interna do que a atividade da mente superior e da mente comum e das várias ideias que ele inventa. Então, ele diz que a pessoa, para ser verdadeiramente religiosa, ela age de acordo com essa natureza fundamental. Então, ele diz assim, essa natureza subjacente é a mesma em tudo, sendo uma base homogênea e intacta, da mesma natureza da consciência. Então, em todos os sentidos, ele nos incita a procurar a nossa essência divina. Por quê? Porque no nível superficial sempre vai haver divergências. Mas quando nós encontramos a nossa natureza divina, essa natureza divina, ela é igual em todos os seres. Então, não vai haver diferença. Também nos explica que o espírito ou atitude religiosa se expressa como uma forma de doação. Diz assim, existe uma resposta total da natureza interior do ser humano a alguma imagem de beleza que preenche o seu coração. Essa total doação de si mesmo, num espírito de autoabnegação, de autoentrega, é o que caracteriza a pessoa profundamente religiosa. Então, a religião sem doação, ela fica num nível de crenças. Então, a gente até lembra quando Paulo, nas suas epístolas, dizia que sem amor você é como um símbolo que cine, né? Como um latão, não é? Eu não lembro perfeitamente, mas a ideia é essa. Sem amor, todo o resto
fica superficial. E o amor é doação. O amor, que é uma barganha tácita, ele é um reflexo pobre do verdadeiro amor, porque o amor se doa, ele não impõe condições. Mas quando há essa completa doação, quando é destituído de qualquer barganha, então se torna a expressão da nossa verdadeira natureza. Então ele diz assim: se existe um amor assim, então ele é a ação dessa natureza subjacente no ser humano, que é intacta, que não é apenas um espelho da verdade, mas é capaz de certas formas de ação que ocorrem a partir do interior. E essa ação enche a pessoa de felicidade, de êxtase, ausente em outras condições. Aquela alegria sublime, aquela fragrância que desponta no íntimo do ser interno. A nossa verdadeira natureza é amor. E ela dá um outro significado à vida. Então, nós temos que ir mais profundamente no nosso ser e passar além das crenças, além dos códigos, além das dúvidas, e descobrir por nós mesmos essa natureza mais profunda. Por isso que, de uma certa forma, ninguém pode fazer isso por nós. Por isso que as perguntas, os questionamentos, têm que sair do interior de cada ser humano. Por quê? Porque externamente a gente transmite palavras, mas a fragrância desse amor interno, dessa verdadeira natureza nossa, cada um tem que perceber por si mesmo. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Valorizar a vida através do amor e do trabalho solidário. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna. Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Isto é TV Suprem. Também ele fala sobre a filosofia. A filosofia é um sistema de pensamento baseado em fatos reais, fatos que são ordenados de determinada maneira e que explicam a relação entre eles. Ele diz assim: a dinâmica que ocorre naquilo que chamamos de filosofia é como construir uma nobre obra de arquitetura. A arquitetura tem que se apoiar no terreno firme da verdade ou dos fatos. Tem de se adaptar ao terreno e se harmonizar com eles. O que chamamos de verdade tem todos esses diferentes aspectos. É a verdade que se estende do centro, que está no ser interno, mais recôndito da pessoa até a periferia, os limites externos do mundo em que ela vive, ou talvez do universo. Então, a teosofia, no que nos diz respeito, significa essa compreensão da harmonia entre os diferentes aspectos. Como nós podemos conhecer a natureza extraordinária dessa verdade interior, que é ilimitada, que tem tantos aspectos, alguns deles mais sutis, profundos, além da nossa compreensão? E ele diz que a maneira de alcançar essa compreensão é estabelecer a harmonia entre os diferentes aspectos.
da natureza. E assim chegar ao centro do nosso próprio ser. Mas será que isso não está profundamente relacionado com o terceiro objetivo da sociedade teosófica? Que é o de investigar as leis ocultas da natureza e os poderes latentes do homem? Segundo alguns, e o Sri Ram é certamente um deles, essa harmonia está dentro de nós. Nós a conhecemos? Nós ligamos todos os aspectos da nossa vida a essa harmonia original? Isso não é um poder latente em todos nós? Vamos investigar esse poder latente que é a nossa natureza divina, para que nós possamos chegar ao âmago do nosso ser. Nós precisamos desistir de toda tentativa de autoengrandecimento. Por quê? Porque quando nós estamos querendo nos engrandecer, nós estamos fortalecendo aquilo que nos separa dos demais. E, num processo de separatividade, nós mesmos criamos barreiras em relação à nossa natureza divina. A verdade surge de todos os lados para o interior de nossos corações. Ou seja, a nossa natureza divina, ela tem a capacidade de perceber as coisas como elas são. Mas ela está bloqueada pelos nossos preconceitos. Ela está bloqueada pelos nossos defeitos, pela nossa preocupação conosco mesmo. Então, é preciso remover esses obstáculos para que a nossa natureza divina possa fluir. E quando ela flui, a verdade surge de todos os lados. Então, como isso, geralmente, a gente não consegue amanhã de manhã estalando o dedo, ele nos dá umas dicas de como que a gente se aproxima dessa natureza divina. Ele diz assim, primeiramente, deve-se conhecer a ação que ocorre dentro da natureza do ser humano e a qualidade que essa ação possui. Semelhantemente, conhecemos a natureza divina. Porque a mudança que tem que ocorrer é no intelecto. O intelecto precisa ser iluminado por essa luz interior, com uma espécie de pureza que se torne um instrumento do puro conhecedor. Como que você vai poder guiar um intelecto dogmático, neutro em relação a questões morais, frio, petrificado? Esse intelecto estático precisa ser dissolvido e transformado e moldado num instrumento flexível e sensível, para que ele possa penetrar, sondar a natureza de todas as coisas. Porque a nossa natureza essencial, ela é amorosa, aberta, sensível, não possessiva. E a inteligência dessa natureza é luminosa e penetrante.
Então ele diz assim: quando essa natureza se manifesta, a vida assume um aspecto extraordinariamente belo. Terminam todas as querelas, ressentimentos e rancores. Então cada pessoa verá todas as outras como irmãos de verdade. Somente dessa maneira pode haver uma nova era, um novo mundo. Então, dessa forma, ele nos dá dicas de como podemos fazer a completa regeneração espiritual de nós mesmos. Por quê? Porque, de fato, a parte da humanidade que nos compete mudar é nós mesmos, abrindo-nos para essa nossa natureza essencial. Com tranquilidade, com quietude, com silêncio, alerta, percebendo as coisas como elas são, não se enganando. Vocês podem dizer: ah, mas isso é muito difícil. Mas será que a vida sem isso não é ainda muito mais difícil? Será que nós estamos contentes em viver vidas medíocres? Será que não vale a pena um esforcinho para tirar os nossos preconceitos do caminho, para criar um estado de atenção e de percepção para que aquilo que é inteligente em nós possa ver as coisas como elas são, sem se enganar. Essa é a proposta que cada um vai fazer do seu jeito, no seu próprio ritmo, mesmo porque as limitações minhas não são as limitações suas, não são as limitações dela, não é? Cada um vai ter que trabalhar a sua natureza, perceber onde a sua natureza está petrificada, estagnada, estática, e torná-la um instrumento sensível de percepção. Essa é a proposta. Esse é o verdadeiro trabalho da Sociedade Teosófica. Muito obrigada.